Continuando aí a correção dos probleminhas. Marcelo colocou água em jarras como as imagens abaixo para servir seus amigos. Ó, numa jarra colocou 2 litros, que é a mesma coisa que 2.000 ml, na outra também, na outra 1.500 ml, que a gente sabe que é a mesma coisa que 1,5 litro, e na outra colocou 500 ml, que é a mesma coisa que meio litro, certo? Quantos litros de água Marcelo vai servir? Então, a gente poderia somar ou os mililitros ou os litros. Em litros, vai dar o total de 6 litros, que é a mesma coisa que 6.000 ml, certo? 2. Durante as férias, Carlos se exercitou no parque dando 4 voltas na pista de corrida, que tem 800 metros de comprimento. Quantos quilômetros Carlos correu por dia nas férias? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 4 vezes 800 metros, que é o tamanho, né, o comprimento dessa pista, que deu 3.200. Aí, vocês já aprenderam, e nós ainda vamos estudar isso mais a fundo neste ano, que 1 metro é a mesma coisa que 1.000 metros é a mesma coisa que 1 quilômetro. Então, 3.200 metros vai ser a mesma coisa que 2,3 quilômetros, tá bom? Mais para frente eu vou ensinar com mais detalhes por que é 3,2, tá? Então, vocês podem colocar 3,2 quilômetros. A número 3 eu vou fazer aqui junto com vocês, porque vai dar uma multiplicação com 2 algarismos que a maioria ainda não consegue fazer sozinho. No elevador de um edifício há uma placa alertando para a quantidade de pessoas e a carga máxima que ele pode transportar em cada viagem. Então, ó, a placa que tem lá no elevador é essa aqui, ó. 12 pessoas, ou 840 quilogramas. Certo dia, entraram nesse elevador 11 pessoas, com cerca de 70,5 kg cada uma. Foi possível transportar todas essas pessoas de uma vez? Para a gente poder descobrir, a gente tem que fazer o cálculo, tá? Então, o cálculo vai ser 70,5 vezes 11 pessoas. Quando a gente vai fazer uma multiplicação que tenha vírgula, a gente nem mexe na vírgula, a gente deixa ela quieta aí. Depois, na hora do resultado, é que a gente vai olhar para a vírgula, tá? E aí, a multiplicação com 2 números. Primeiro, eu vou multiplicar o número que está na unidade, depois eu vou multiplicar o número que está na dezena. Vamos iniciar, então. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 7, 7. Já multipliquei o número da unidade. Agora eu vou multiplicar o número da dezena. Mas o resultado não vai vir aqui. Ele vai começar aqui embaixo na dezena, ok? Aqui eu vou colocar 0. E eu vou começar a colocar o resultado da multiplicação da dezena embaixo da dezena, ok? Então, vamos lá. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 7, 7. Pronto. Já multipliquei este número da unidade, já multipliquei o número da dezena. Agora, o que eu faço com esses dois? Somo esses dois resultados. Tá? Então, deixa eu somar. 5 mais 0, 5. 0 mais 5, 5. 7 mais 0, 7. E 0 mais 7, 7. Então, eu consegui um número aqui, ó, 7.755. Mas é esse mesmo resultado? Não, porque eu não multipliquei aqui em cima um número com vírgula, não era 70,5 kg? Então, 70,5 kg de 11 pessoas, cada um que tem esse quilo, então eu tenho aqui um número depois da vírgula. Eu vou colocar aqui também um número depois da vírgula. Agora eu vou ler esse número assim, ó. 775,5, tá? Então, eu tive esse resultado, 775,5 quilogramas. Agora a pergunta, foi possível transportar todas essas pessoas de uma vez? Sim ou não? Ó, aqui está me dizendo que o máximo que pode são 840 quilos. Esse número é menor ou maior do que 840 quilos? Menor, não é? Então, foi possível? Sim, foi possível.
Por quê? Porque 775,5 quilogramas é menor do que 840 quilogramas, ok? Agora na número 4. A mãe de Estela foi sacar o dinheiro em um caixa eletrônico. Em determinado momento da operação, ela teve que escolher uma das opções mostradas na imagem abaixo. Então, olha aqui as opções que ela tinha, ó. Ela tinha uma nota de 50 e duas de 20, ou ela tinha 9 notas de 10, que é o que está mostrando aqui, ou ela tinha 4 notas de 20, eu desenhei as 4 notas de 20, e uma nota de 10. Em todas as opções, ela ia sacar qual quantidade? R$ 90, olha lá, 50. Mais 20, 90. 9 notas de 10, R$ 90. 4 notas de 20, 80. Mais 10, 90. Então, letra A. Quantos reais a mãe de Estela vai retirar no caixa eletrônico? R$ 90. Letra B. Esse caixa só tem cédulas de 10, 20 e 50. Qual outra opção de saque ele poderia ter mostrado para o cliente? Então, ó, poderia ser uma cédula de R$ 50, 4 de R$ 10. Ou poderia ser uma cédula de R$ 50, uma de 20 e duas de R$ 10. Ou poderia ser também 3 cédulas de R$ 20, ó, 3 de 20, 20, 40, 60. E mais 3 de 10, 60, 70, 80, 90. Tá? Então, tinha também essas opções. Se você não escreveu, escreve aí. E o mais importante, além de escrever, é entender que R$ 90 pode ser formado utilizando diferentes cédulas, tá? Cédulas e notas é a mesma coisa, viu, gente? Mas o nome mais certo de dizer é cédula. Agora, o último probleminha que é bem interessante. Vamos lá. Fábio se matriculou em uma escola de música. Na segunda-feira, ele vai ter uma aula de violão, seguida de uma aula de piano, cada uma com 45 minutos de duração. Depois da segunda aula, ele terá um intervalo de 1/4 de hora. E em seguida terá uma aula de canto com duração de meia hora. A primeira aula começa às 14 horas. A que horas Fábio vai sair da aula de canto? Então vamos todo mundo acompanhar aqui que eu vou explicar. Às 14 horas começa a aula de violão dele. E foi falado que ela dura 45 minutos, ok? Então ela vai terminar às 14h45. 14h45 começa a próxima aula, que é a aula de piano, que também dura 45 minutos. Então, 14h45 mais 45 minutos vai ir até às 15h30. Aí foi falado no probleminha que depois da aula de piano ele vai ter um intervalo de 1/4 de hora. O que é 1/4 de hora? Vamos olhar para cá agora que eu vou explicar o que é 1/4 de hora. Olha só, aqui está um reloginho, ó, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Todos os números que tem no relógio. E aí eu quero mostrar para vocês. Para o ponteiro dar uma volta inteira, ele demora 60 minutos, certo? Então, quando ele chega aqui no 3, já rodou 15 minutos. Quando ele chega aqui no 30, no 6, já rodou 30 minutos. Quando ele chega no 9, já rodou 45 minutos. E quando ele chega no 12, ele rodou 60 minutos e começa uma nova hora, certo? Então, aqui, ó, chegando no 3, observem que eu dividi o relógio em 4 partes. Se eu colorir só essa uma parte aqui, ó, chegou no 3, é 1/4. 1/4 de 60 minutos são quantos minutos? 15 minutos. Então, 1/4 de hora é a mesma coisa que 15 minutos. Por isso, eu fiz essa observação aqui, ó. 1/4 de hora, 15 minutos. E aí, eu vou saber qual que é o intervalo, porque o probleminha só me falou isso, 1/4 de hora.
Então, ó, o intervalo começou às 15h30, 15 minutos. Então, vou fazer 15h30 mais 15 vai ser 15h45. E no problema me informou que a aula de canto tem 30 minutos de duração. Então, 15h45 mais 30 minutos vai dar 16 horas e 15 minutos, que é o horário que o Fábio vai sair da aula de canto, certo? Então, no final, a gente encontrou a hora 16h15, que é a hora que ele vai sair. Espero que tenham entendido. Essa, então, foi a correção das atividades de matemática do dia 12 de abril de 2021.